Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida, mais essa quarta-feira, para refletir um pouco a respeito da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos, nos encontramos ainda no capítulo 9, hoje a gente encerra o capítulo 9, e a gente está vendo a trajetória da igreja, o agir de Deus através de grandes homens do Senhor, pessoas que marcaram a história da igreja até hoje. Porque, para quem não sabe, o livro de Atos é o livro de história da igreja. Na Bíblia, no Novo Testamento. São um dos livros históricos. E aqui ele revela o agir do Espírito, o agir de homens e mulheres também, que se dedicaram à pregação e à transformação do Evangelho. E hoje o tema é sobre ser uma referência. Os apóstolos e os discípulos que andavam junto a eles se tornaram referências para aquela comunidade. Mediante a tanta perseguição, não era uma igreja que buscava poder ou status, apenas acreditavam em Jesus e viviam segundo seus ensinamentos. E Pedro era uma referência, e veja só o que aconteceu. Isso vai nos levar a pensar que quando a gente se torna um verdadeiro cristão, muitas pessoas olham para a gente e se espelham na gente. Não quer dizer que a gente tem que ser perfeito, a gente vai lutando por isso. Mas vai ter momentos, irmãos, que essas pessoas vão olhar e vão lembrar da tua fé. E olha só o que aconteceu com Pedro. Foi uma situação bem delicada, mas a gente viu o poder de Deus se manifestando. Amém? A gente viu ontem que ele fez um grande milagre em Lida, e agora ele vai fazer um outro grande milagre em Jope. Então vamos lá, abrir a Bíblia no capítulo 9, versículo 36 em diante, que diz o seguinte: Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorca, Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorca havia feito quando ainda estava viva. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorca e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles, viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos crentes do Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Como eu disse assim, muitos creram no Senhor, aquela parte ali. Irmãos, esse milagre é uma referência para nossas vidas. Eu não sei se chamaram Pedro aqui para ressuscitar a moça ou não. Essa senhora, só sei que ela era uma referência. Ela cuidava das pessoas. Ela amava os pobres. Algo que a igreja sempre foi marcante. A igreja cristã, ela foi marcada pelo socorro ao necessitado. E essa mulher morreu. E chamaram Pedro. De novo, eu não quero deixar aqui que chamaram Pedro para ressuscitar. Só chamaram Pedro, ele era uma referência. E Pedro chegando lá, eles falam de tudo que ela fez, mostraram os vestidos, mostraram o que ela tinha feito, o que ela representava. E Pedro pede para o pessoal sair e ora. E ele deve ter orado diferente. E essa mulher se levantou e creu. Interessante aqui é que quando pessoas são referências, elas são lembradas, elas são chamadas.
E é sobre isso que eu gostaria que a gente pensasse nesse texto. Não apenas na ressurreição, que é milagrosa aqui, o agir do poder de Deus, mas quando as pessoas se tornam referências pela sua fé, pelo seu temor, pelas suas atitudes. Uma das referências aqui é Dorcas. Ela era uma referência para aquela comunidade pelo bem que ela prestava, pelo socorro que ela prestava aos necessitados. Deus usava ela poderosamente. Tanto que criou uma comoção, a ponto de chamarem Pedro para ver essa situação. Aí existe agora outra referência, esse homem de Deus. Nós vimos que ele fez milagres e maravilhas, a gente sabe, a história conta. Ainda há pouco a gente viu nos versículos anteriores que ele tinha feito um homem andar novamente. O fato que Pedro era referência de um cara que andou com Jesus, de um camarada que orava e vivia intensamente ao lado do Senhor, e de um camarada que operava milagres pelo poder de Cristo. Olha o detalhe, não era dele, era de Cristo. E ele foi chamado. O que isso nos leva a pensar? Que nós, como verdadeiros discípulos do Senhor, temos que entender que nós temos que ser referência de fé, de integridade, de pontualidade às vezes, né? Em que sentido? Em termos convicções daquilo que cremos. Irmãos, quando você vai a um culto, quando você vai prestar um louvor a Deus, você está se tornando uma referência para quem está te vendo. Nem todos vão gostar, mas você está mostrando que aquilo é importante para você, que você vai em busca de Deus, que você vai prestar um louvor ao Senhor. Por isso que reuniões para nós é tão importante. Não é só a reunião em si, mas o nosso testemunho público, tanto para o mundo que olha para a tua vida, para a tua família se reunindo e indo ao Senhor louvar, como para a própria igreja, os irmãos que veem você ali fiel, louvando e buscando a Deus. Seja uma referência nesse sentido, em adorar a Deus. Hoje eu vejo as pessoas, algumas vão um domingo, faltam outro, vão no sábado. Não tem essa ideia de referência. Não é pela salvação, não é o que a gente vai ganhar em troca. É o que nós representamos diante da sociedade. É o que é o culto diante de nós. E o culto doméstico também é algo que você pode fazer com a sua família, que serve como referência. Mas acima de tudo, assim como Pedro, que orava, que fez milagres, você também pode fazer isso. Quantos de vocês já até pode mandar um recado que as pessoas no momento de crise, no momento de luta, lembram que você é cristão e pedem oração? Por quê? Porque sabem quem você é. Não é verdade? Lembre disso. Muitas pessoas, no momento de maior dificuldade, não vai na igreja, não acredita muito, mas lembra de você quando a coisa fica feia. Por quê? Porque você é uma referência. Quer você aceite isso ou não, você sempre vai ser. A partir do momento que você assume um compromisso real com Jesus, as pessoas vão estar olhando para você. Tanto que quando você comete algum erro, que nós cometemos erros, existe o acusador que vai ser o primeiro a dizer assim para ti. Alguém vai falar: mas você não é crente? Você não acredita em Jesus? Por que você fez isso? Isso é um sinal de que as pessoas estão olhando para você. Então cuidado, meu irmão, com o teu testemunho. Mas acima de tudo, não viva com medo, não. Viva como referência, fazendo bem, como aquela mulher, ajudando as pessoas, socorrendo o necessitado, orando, como Pedro, por aqueles que precisam de ajuda. Porque Deus pode operar milagres através da tua vida. Seja mesmo uma referência. Não se preocupe em ser perfeito. Se preocupe em agradar a Deus, em servir a Deus, e Ele vai te ajudar a moldar a tua vida. Não se preocupe com os outros, se preocupe com o que Deus pensa, que os outros vão estar olhando para você. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda, Senhor.
a ser uma referência para os nossos parentes, nossos amigos, Senhor. Me ajuda, Pai, a mostrar o quanto eu te amo, Pai, para minha família. E ajuda a vida do meu irmão que está me ouvindo agora, Senhor. Que essas orações, Senhor, que o Senhor está me ouvindo, Pai, sirva como referência, Pai. Nos ajuda a orar mais, Senhor, porque é através da oração que nós somos transformados. Me dê autoridade, Pai, de Pedro, o exemplo de Dorcas. Me ajuda a ser uma pessoa que se importa também, Senhor, cada vez mais com o necessitado. E venha estar transformando, Pai, a vida desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo nesse dia, Pai. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Olá, meus irmãos. Que bom que vocês estão ouvindo esse programa. Eu venho aqui só agradecer a Deus por todos que têm ouvido, têm compartilhado, principalmente aqueles que recebem pelo celular. Quando você compartilha, você está ajudando outras pessoas a crescer na fé. Que a ideia principal desse programa é levar as pessoas a entender que quando tu faz uma leitura diária da Bíblia, escolhendo qualquer livro, você pode tirar lições para a sua vida diária. Você pode se alimentar espiritualmente. E todo dia a gente segue o capítulo, lendo, por exemplo, agora é Atos, e a gente pode ver que tem muitas lições para a nossa vida. É assim que a Bíblia nos alimenta e nos transforma. Irmãos, eu quero levar esse programa para a rua. De que maneira? Criando um culto ao ar livre, onde a gente vai estar ministrando a palavra, adorando a Deus, orando junto. E o milagre foi tão bom que a gente já ganhou as tendas, né? Reflexões, já ganhamos 2 tendas, eu já tinha uma, tem 3. E nessas tendas a gente comporta ali 60 pessoas que podem estar junto compartilhando, ouvindo uma mensagem, ouvindo um bom louvor e trocando uma ideia. Não é apenas uma pregação, vai ser uma troca de ideia. A gente vai falar e também ouvir, e orando uns pelos outros. Só que a gente precisa de uma ajuda agora. E o primeiro, já quero agradecer que a gente já ganhou 20 cadeiras, muitas pessoas, cada um dando uma cadeira. Não é que estão levando as cadeiras na igreja, né? A gente vai comprar essas cadeiras. O valor é R$25, mais ou menos. Daquelas de plástico que são melhor para transportar. E o que eu peço é o seguinte: doe uma cadeira, R$25. Eu quero chegar a 60, 50 cadeiras, para a gente ir para as ruas, para ter esse momento de reflexão, essa conversa nos bairros, nos lugares que podem estar ouvindo realmente a mensagem de Deus, recebendo os textos, tendo um tempo de estudo bíblico, tá? Se você quer ser um parceiro nesse projeto, por favor, nos ajude, tá? Doando uma cadeira apenas. Você pode estar contribuindo, sei lá, para que a gente compre iguais, né? Já ganhamos muitas, 20 cadeiras, então falta pouco. Falta apenas umas 40 cadeiras, se a gente quer 60 ao todo. Então, se você puder ajudar, dê um recado. Pergunte como você pode contribuir. Apenas R$25 vai nos ajudar a levar esse projeto para as ruas, para as praças, para as comunidades que precisam ouvir a mensagem real do Senhor. Amém? Esteja orando por isso. Isso que eu peço em nome de Jesus, tá bom? Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.